realizada pelo teu poder pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre a Bíblia de vocês em Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 36. Glória a Deus. Santo seu nome, Jesus. Amém? Amém? Aqui fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um fariseu para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, beijando-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigindo-se Jesus ao fariseu, lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhes: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, o beijo, né? E ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer-se entre si: quem é este que até pecado perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Amém. Queridos, essa palavra também se encontra em outros evangelhos. E o estudo que eu fiz diz o seguinte, que nos outros evangelhos conta a história de uma forma um pouco diferente. Em Mateus, Marcos e João, vocês vão encontrar a mulher que ungiu, quebrou o vaso de alabastro e ungiu Jesus. E lá nessa situação, fala-se que a mulher era Ana. Não fala que Ana não, Maria. Mas não fala se é Maria Madalena ou se é Maria de Betânia, que é irmã de Lázaro. Não é falado que Maria é essa, mas lá é citado Maria. E lá nesses outros textos, que vocês podem depois estarem vendo, né, tá em todos os evangelhos, conta a história um pouco diferente da que a gente leu, que a gente vai transcorrer aqui. Mas para a gente identificar essa mulher, lá é falado que é Maria também, é Maria, aqui não fala, que fala que é uma pecadora.
E lá fala que ele estava na casa de Simão, o leproso. E aqui fala no início que ele está na casa do fariseu. Só onde ele pergunta, depois ele fala assim, respondeu-lhe Simão. Então é muita coincidência. Duas mulheres diferentes, né? Tem a mesma iniciativa de quebrar o vaso de alabastro. Então eu acredito, pelos meus estudos aqui, que é a mesma mulher, porém, Lucas contou um lado da história, narrou de uma forma, né? Contou essa história do assunto que Jesus teve com Simão, que nós vamos entrar nesse assunto, e lá nos outros evangelhos, conta-se a parte que Judas, né, a gente fica muito gravado, né, que a mulher quebrou o vaso e Judas falou, nossa, que desperdício, tinha que alimentar os pobres e tal. E em todos os outros evangelhos fala isso, que ele estava na casa de Simão o leproso, não fala do fariseu. E nessa aqui não fala leproso, aqui fala do fariseu e também chama Simão. É muita coincidência, aconteceu o mesmo ato na casa de um homem que tem o mesmo nome. Então, assim, eu creio que... E lá, Jesus fala, nos outros evangelhos, Jesus manda falar que todas as vezes que o evangelho fosse pregado, era para essa mulher ser lembrada, essa atitude. Então, Lucas, eu creio que Lucas se lembrou de colocar. Só que ele colocou uma parte da história em qual ele teve mais ênfase, que ele se identificou, porque aconteceu várias coisas nesse dia. E os apóstolos estavam, lá nos outros, fala que Lázaro estava também. Pode ser Maria, irmã de Lázaro? Pode. Pode ser Maria Madalena que foi lá? Pode. Nós não sabemos que Maria que é, mas é uma Maria, com certeza. E nós não sabemos quem seja. Mas nós vamos transcorrer aqui em duas situações. Primeiro nós vamos falar de Simão. Esse fariseu, que nos outros evangelhos chama de Simão o leproso, ele era um fariseu. E ele convidou Jesus para comer na casa dele. Só que nós entendemos que quando essa mulher entrou e teve esse gesto de jogar o vaso de alabastro ali, ele teve um preconceito. Ele convidou Jesus, mas ele ainda não entendia que Jesus era Deus. Porque ele questiona no pensamento dele. Ele falou assim, se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher era uma pecadora. Ele não ia aceitar que ela tocasse nele. Ele pensou isso. Então ele já condenou, ele não só julgou a mulher, como julgou o próprio Jesus. E nós temos que ter muito cuidado para a gente não virar um fariseu, um religioso de carteirinha. Nós temos que ter muito cuidado, porque nossas inclinações são para isso. E aí ele pensou, né? Ele falou, ele não conhece, não, ele não tinha aceito. E aí Jesus propõe essa parábola para ele, dizendo, né? Que duas pessoas deviam, uma devia bem menos, a outra devia muito mais. E quem que ficaria com o coração mais grato? Porque Simão, ele achava que ele era uma pessoa boa. Porque ele não tinha muito pecado igual essa pecadora. A gente às vezes ouve pessoas falarem assim, outro dia um conhecido meu falou assim, eu falei, você foi do mundão? Como foi sua vida antes de Jesus? Não, eu desde que nasci, Deus já me guardou, Deus já tinha um propósito para mim. Eu falei, e pro perdido ele não tem? Você não está te entendendo, irmão, que Bíblia que você está lendo? Então tem pessoas, porque nasceu num lar cristão, não praticou coisas horríveis, não esteve nas garras de Satanás, ela já começa a se auto-justificar. Ela acha assim, eu sou bonzinho, olha, eu mereço a vidinha que eu tenho, eu mereço tudo que eu tenho, Deus já me escolheu no ventre da minha mãe, eu já nasci num lar bom e tal. E a pessoa começa a caminhar, em vez do cristianismo de perdão e arrependimento, para uma autojustificação.
esse cara, ele convidou Jesus, porque era bacana convidar um profeta. Eu fiz um estudo mais aprofundado, né? Era bacana convidar um profeta para almoçar e tal, né? Era bacana. E ele convidou aquele pessoal de Jesus, que ele estava mesmo de longe, já tinha visto e tudo, mas ele não se identificou com Jesus. Ele não se identificava, porque ele achava estranha a maneira de Jesus receber os perdidos, né? Os cheios de pecado. Como? Se ele fosse mesmo, ele saberia. Só que Jesus tanto sabia, que sabia até ler o que ele pensava. Porque não adianta eu esconder de você as minhas intenções, eu posso esconder de vocês. Eu posso ser uma boa artista, posso esconder das pessoas o que eu penso, mas do Senhor nós não escondemos. E o Senhor leu, o Senhor viu o que estava no coração de Simão. E Jesus não quis ser deselegante, estava dentro da casa dele, só propôs uma parábola para ele mesmo se julgar. Porque nós temos que ter muito cuidado quando nós chegamos na presença de Deus, que nós chegamos como pecadores ainda, porque nós somos justificados em Cristo, mas se tirar Cristo não tem ninguém. Amém. Você pode ter tido uma vida regradinha, mas se você tropeça numa só vírgula da lei, você é condenado. Então a lei não vai nunca te justificar. É o sangue de Jesus. Amém. E esse cara estava se justificando, ele se achava bom. Eu não sou pecadora, ela é pecadora. Aqui não fala que ela era uma prostituta. Eu creio que ela não seja Maria Madalena, não. Porque depois, no capítulo, logo em seguida, fala de Maria Madalena, que expulsaram 7 demônios nela. E aqui ele só fala que é uma pecadora. De repente, era uma rejeitada pelo marido. De repente, uma mulher que teve um filho sem ter uma esposa, a gente não sabe qual era esse pecado que era evidente, que a cidade já tinha colocado esse jugo nela. Eu creio que deve ser alguma coisa na área sexual. Ela poderia ter caído, né, solteira, ter sido estuprada, não sei o que pode ser. Mas deve ser algo nesse sentido, porque ele falou assim, olha, é uma pecadora tocar nele. Porque os outros deveriam cometer pecados também, menos evidente. Mas quando uma mulher, né, antigamente mais do que hoje, mas uma menina engravidar sem pai, nossa, uma divorciada era condenada. Então imagine naquela época, qual seria o pecado dela. E ele a julgou, se julgando perfeito. Se julgando não, ele está na minha casa, mas e essa pecadora? Como ele pode tocar nela, deixar ela tocar nele? E Jesus viu essa arrogância do coração. Jesus viu o quanto ele estava duvidando até mesmo da santidade do próprio Jesus. Ele esteve com Jesus. Tem uma noção, gente? Você sentar com Jesus à mesa e você não reconhecer Jesus, porque é só alto, o seu eu está te levando a uma cegueira tão grande que você não reconhecer Jesus quando você estiver na presença dele. O coração desse homem não era quebrantado. Esse homem ainda não tinha tido uma entrega de verdade com Deus. Ele tinha uma religião, porque a religião ela conforta. Você vai para uma igreja, eu lembro quando eu era criança, lembrava assim, minha mãe falava assim, já fiz minha obrigação de domingo. E a igreja era fazer uma obrigação, enquanto que aquele que adora a Deus vai por vontade, por desejo, por iniciativa, porque é atraído pelo Espírito. E não obrigação. Deus não quer que nós façamos obrigação. Ele quer que nós cheguemos diante dele com desejo, com paixão. Nosso Deus é um Deus intenso. Aleluia! É intenso. Ele quer um amor intenso, um relacionamento intenso. E ele aceitou dessa mulher. E aí ele propõe para o rapaz e diz assim, né? Qual pessoa ficaria mais grata de ser perdoada? Aquela que teve uma vidinha, né? Vou trazer para a nossa vida. Eu nasci na igreja, meu pai me ensinou tudo direitinho os princípios, eu andei direitinho os princípios.
cometia uns pecadinhos lá, tal, né? Se é uma menina, deu uns beijos a mais na menina, deu, né, e tal. Contei algumas mentirinhas, sim, mas coisa de criança. Na adolescência, fiz umas coisinhas erradas e tal. E continua na igreja, continua, se achando melhor do que o outro que está lá fora, que ainda precisa da graça de Deus. A única diferença que tem de nós, que já conhecemos a Deus, e o que não conheceu é o sangue de Jesus sobre a vida. Só, mais nada. E é isso que nosso dever como filho, é levar as pessoas a receber esse Jesus e essa graça. Então, ele estava se justificando e se achava melhor. E Jesus quis mostrar que onde superabunda o pecado, superabunda a graça. Porque quanto mais você é devedor, quando você recebe o perdão, mais gratidão, porque você se acha menos digno daquilo. E veja bem, muitos dos pregadores hoje são ex-presidiários, outros, né, que saem de lá com tanta sede de retribuir para Deus que vão para o campo missionário, muitos deles, né? Não que isso também faça um ser melhor que o outro, mas o cuidado, o que nasceu na igreja, o que viveu a vida certinha, é perigoso achar que está justificado, entendeu, Potilha? Eu não sei você que tem um pai, uma mãe já abençoado, está aqui falando assim o nome, porque nós estamos em poucos, né? Você teve os pais e mães que já, né, num lar cheio de amor, cheio de Jesus. Então nós temos que ver isso. Será que eu tive um encontro real com Jesus? Ou eu estou vivendo aquilo que eu aprendi e me acho que eu estou no nível? Aquele homem precisava ter um encontro com Jesus. E Jesus mostrou para ele, a própria boca dele, que ele precisava entender isso. E a outra, cheia do pecado, se colocou muito mais, deu muito mais valor. Muitas vezes aqueles que são nascidos na igreja, ou estão muito tempo na igreja, nós vamos deixando de valorizar também a presença de Deus. Esse homem, você observa nesse texto, que ele convidou Jesus para almoçar, mas ele não deu honra para Jesus. Jesus chegou, ele não falou, vem cá, vamos lá lavar, te lavar. Ele não cuidou dessa visita tão ilustre. Ele não deu beijo. Né? Às vezes a gente fala, fica beijando, pecado, né? Dá esse hóspede, né? Assim, um carinho. Né? A igreja hoje fica tudo, paz do Senhor, irmão. Né? Parece que um achego assim é algo, e lá entre os homens era natural. Né? Aquele hóspede santo, que é aquele, né, um beijo na face, e uma forma de muito amor. E esse homem não fez isso, ele não fez nada que honrasse, nem as práticas naturais que eram feitas, ele não fez. Ele já levava relaxadamente, ele não reconheceu Jesus como Deus, como o profeta enviado mesmo por Deus, nem profeta, nem um salvador. Ele estava só observando, né? Ele queria ver quem era aquele cara, ver de perto. E aí, aquela mulher entra ali naquela casa. Eu creio que ela já tinha estado em alguma ministração de Jesus. Eu creio que o arrependimento, ele às vezes não vem de imediato, né? Às vezes você ouve uma palavra aqui, a gente ouve, a gente vai ruminar essa palavra e o Espírito Santo convence do pecado e do juízo. Eu até creio que essa mulher era Maria mesmo, irmã de Lázaro. E ela soube que Jesus estava lá na casa desse Senhor, estavam os apóstolos, estavam todos eles lá, e eles não deixavam a porta, e ela entrou, e ela se derramou diante dele. Santo Deus, aleluia. Ela se derramou diante dele. O vaso de alabastro, segundo os estudos, diz que todas as judias tinham eles. Cada uma, né, nas suas condições, diz que era um vaso translúcido, feito de
de uma pedra. E esse vasinho era caro. Segundo os estudos, 14 centímetros elas carregavam no pescoço. Muitas vezes, não sei se diariamente, como que era. E esse vaso ia sendo colocado perfume, comprado perfume. E o dessa mulher já tinha uma quantia grande. Então, nota-se que já fazia tempo que ela vinha economizando, tendo as suas economias e comprando esse perfume. E era um perfume muito raro, muito caro. E essa mulher, e segundo a história paralela da Bíblia, servia, o vaso de alabastro era quebrado no dia da noite de núpcias. Diz que era quebrado e no quarto, né, naquele momento da entrega da noiva para o noivo. Achei muito interessante isso, no estudo que eu fiz paralelo. Então ela entra ali e esse perfume, essa quantidade de perfume que já tinha no vaso dela, dava para... Em alguns estudos fala que era 300, na Bíblia fala 300 denários, vendida por 300 denários. Aí fala que denários, o pessoal ganhava 1 denário por dia no trabalho. Então seria 300 dias de serviço. Se nós colocarmos hoje, né, assim, se for colocar em salário mínimo, vai dar uns 15 mil reais. Se colocar em diarista, vai dar uns 30. Se colocar no dinheiro dos americanos, vai dar mais. Quer dizer, então vamos imaginar aí que custava uns 20 mil reais um perfuminho. Nem todos os franceses custa isso, né? Então era um perfume muito caro, de um lugar muito raro. E então ela vinha trazendo essa economia. E eu imagino que essa mulher pecou, teve um momento de deslize na vida dela, de repente fez uma mal escolha, de repente recebeu um abandono, e naquele tempo a repudiada também, né, não era aceita. E ela tinha esse pecado no coração dela, ela tinha essa marca do pecado. Porque até o perdão de Jesus, quem pecou, pecou. Não tinha perdão, não existia perdão. Certo? Então ela era apontada, a pecadora. Não fala que ela era prostituta, era a pecadora. E pode ser que, se ela estava com o vaso de alabastro já tão cheio, já tão, tanto tempo, eu imagino que talvez ela estivesse esperando o noivo, esperando alguém que a amasse apesar do pecado dela, apesar dela ter sido uma pecadora, que tivesse alguém que a resgatasse, né? Que a amasse. Então ainda guardava numa esperança aquele vaso de alabastro, se é para isso mesmo que ele serve, segundo os estudos diz que é. Elas guardavam aquilo para aquele momento especial. Era como se fosse algo que elas levassem, era uma tradição. E aí, entendendo que ela era pecadora, e quando ela conheceu o amor de Jesus, quando ela foi, eu creio que nesse dia foi um dia de entrega, mas ela devia já estar seguindo Jesus. Quando Jesus pregava nas montanhas, quando Jesus pregava ao redor dos barcos, ela estava lá ouvindo o evangelho do arrependimento, o evangelho que dá mais uma chance, a boa nova, você é pecador, mas se você se arrepender, se você entregar o seu coração do seu pecado, Deus não se lembra mais e tudo se faz novo. E essa mulher foi se constrangendo e ela falou, Senhor, e o Espírito Santo, com certeza, já, né? Diz que, é como se diz, eu creio que até, a gente fala que o Espírito Santo veio depois, né? O Senhor falou que nós seria revestido pelo poder do Espírito Santo, mas eu creio que durante as pregações de Jesus, o Espírito Santo também já ministrava nos corações ali, convencendo o pecado do juízo. E aquela mulher foi ouvindo aquilo e foi embora com aquelas palavras, eu tenho uma chance. E ela, talvez pecadora, já tinha pecado mesmo, já era apontada. Para quantos homens talvez ela não buscou esse resgatador? Será? De repente ela se relacionou até com outros homens da expectativa. Mas talvez esses homens usassem
essa fragilidade dela, né? Com promessas e depois deixadas de novo. E isso foi rotulando. É assim que acontecia com as meninas antigamente, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Não era assim? Não tinha mais. Os bons moços queriam as virgens, as puras. E aquela lá era só para usar. Então essa mulher estava com o coração machucado. Talvez, com o coração machucado, já não tinha esperança. E quando ela vê Jesus, o noivo dos noivos, um homem capaz de amar além do pecado, olhar a alma, a essência do ser humano, olhar fundo ali, não olhar para aquilo que você é, mas aquilo que você pode se tornar com a presença dele. Porque quando Deus olhou para mim, olhou para você, Ele não olhou o que nós éramos. Deus não olha o pecador e fala, olha, ele é pecador. O Senhor olha e vê o potencial. Ele te criou, Ele te amou. O amor dele pode transformar. Quando a gente é amado, a gente se torna um ser melhor, né? Você pode ver que um cachorrinho, quando é maltratado, ele fica bravo, né? Arisco. Tem um vídeo na internet, se eu achar, vou mandar para vocês, para no grupo. É um cachorrinho, ele tá todo oriçado e bravo. Aí o criador, a pessoa, né, começa a chegar perto, a agradar um pouquinho, cada dia. E o vídeo vai mostrando ele voltando, ele cedendo, o cachorrinho vai amansando diante do amor daquele dono. Até que aquele cachorrinho daqui a pouco está no sofá e pulando no colo do dono. E assim é. Muitas pessoas que vão chegar aqui, queridos, vão chegar arrepiando. Estúpidos, grosseiros. Nós vamos dar um abraço, a pessoa vai talvez nos rejeitar. Porque ela está cheia de problemas, ela foi já maltratada e ferida, tanto que ela ainda não conhece o amor que constrange. E essa mulher, ela foi constrangida pelo amor de Jesus. Porque ninguém vai chegar diante de alguém e derramar do perfume, e chorar diante dos pés e secar com os cabelos, se não soubesse que ia ser bem recebida. Ela conheceu o amor dele. Durante as pregações dele, ela identificou ele como... Não era um homem, não era um profeta. Porque se ela fizesse isso para um homem, um profeta, poderiam falar que ela estava até sediando ele. Concorda? Olha, ela foi beijar o pé do cara. Ela está dando bola. Concorda? Ela teve a visão daquele homem era um salvador. Amém. Que aquele homem não era um profeta qualquer, igual um fariseu enxergou ele. Será que ele é profeta mesmo? Não. Ela viu nele um amor que a constrangeu e atraiu de forma poderosa. Aonde ela viu o tanto que ela foi amada, independente da história dela. E esse amor é um amor transformador. É só esse amor que transforma a minha vida e a sua. Nós não conseguimos ser fiel a alguém por obrigação, por medo. Porque uma hora o medo sai. Uma hora a gente vacila. Hoje eu estou com medo, eu tenho medo do inferno. Todo mundo aceita Jesus muitas vezes por medo do inferno. Porque Jesus vai te dar isso, te dar aquilo. Mas quando você conhece o amor de Jesus, quando você recebe o perdão, quando você sente que Ele, ainda que você não vá lá, não valia nada, que você cometeu tantos pecados, tantos erros, mas que Ele te ama e te dá uma nova oportunidade de acerto, e que as misericórdias dele se renovam toda manhã, que é um Deus que nos perdoa e nos ensina e nos dá a chance de andar uma nova milha, que nós temos a oportunidade de mudar de vida hoje, que cada dia é um aprendizado e que cada dia eu posso me chegar mais perto da semelhança dele. Amém. E esse amor
amor vai mudando a minha vida. Esse amor mudou a vida dessa mulher. Ela não quis nem saber onde ela estava, ela não quis nem saber o que iriam pensar dela. Já falavam dela mesmo, que ela era isso, ela era aquilo, que ela era pecadora, que ela era... Pecadora, acho que foi uma palavra bonita que acharam para ela aqui. E ela se lança diante dele. Ela vai nos pés. E ali ela começa a ungir os seus pés e beijar os pés dele. E secar com seus cabelos. Naquele tempo, a mulher tinha que estar com o cabelo preso. Tem isso também. Tinha toda uma religiosidade. E ela solta os cabelos e começa a secar. Ela foi e quebrou protocolos mesmo. Ela não queria nem saber. Eu estou diante de Deus. Eu vou me entregar. E o vaso de alabastro, segundo os estudos, ele é um vaso de boca pequena. E ele você consegue só tirar todo o óleo dele se quebrar. Tem que ser quebrado. E tanto o vaso quanto o perfume, o óleo, é muito caro. E ela quebrou o vaso de alabastro. E ela quebrou. E eu orando, eu falei, Senhor, ela quebrou, precisou quebrar. Aí o Espírito Santo ministrava no meu coração que nós precisamos ser quebrados para que o bom perfume possa vir e tomar o lugar onde nós estejamos. Quando ela quebrou ali, ela começou a passar aquele perfume, ela recendiou o lugar, tomou posição do lugar todo aquele lugar ficou com cheiro. E Paulo fala que nós devemos ter o bom perfume de Cristo. Oh, aleluia, verdade. Amém? Então, o bom perfume de Cristo, nós só vamos ter esse perfume de Cristo que atrai pessoas, que as pessoas vão sentir esse cheiro e vão querer estar perto de nós e vão querer desse amor que nós recebemos quando nós nos quebrarmos. Nós precisamos quebrar a nossa vida, gente. Nós precisamos quebrar a nossa vida diariamente diante desse Deus. Quebrar a nossa arrogância. Quebrar o nosso achismo. Quebrar o nosso eu. Nós queremos coisas, nós queremos ser grandes. Nós queremos tantas coisas que é coisa humana. Jesus se desfez de tudo. E nós queremos conquistar. Ele se desfez, ele sendo rico se fez pobre. Sem pecado se tornou pecador por nós. E nós buscamos uma grandeza. Nós buscamos essa grandeza. Nós somos insatisfeitos muitas vezes com o que Deus já nos deu. Queridos, outro dia eu falei assim, Senhor, se o Senhor não me der o El para minha filha, porque o Senhor não me ama? Porque eu não estou te servindo direito? Acho que eu até orei isso aqui outro dia. Mas, queridos, eu me arrependo de ter dito que eu falei. Porque ele dando o El, ele não dando o El, ele tirando, recolhendo as minhas duas filhas. Se ele tirar tudo que ele já me deu, se ele tirar minha vida, queridos, eu já sou vitoriosa, você já é vitorioso. Porque nós temos Ele. Amém, Jesus. Queridos, quando nós temos Ele, nós não precisamos de mais nada. Nós nos abatemos com tanta coisa. Eu entendo que a gente sofre por situações, a gente sofre necessidades financeiras, isso e aquilo. Mas se você olhar para o que Deus te deu já, a presença dEle, você vai ver que mesmo na escassez, Ele teve ali e nada te faltou de verdade. Nada me faltou, mas você não sabe a minha vida. Queridos, pode ter faltado os acessórios, pode ter faltado aquilo que você acha que é necessidade.
Nós achamos tantas necessidades. Nós buscamos tantas necessidades. Nós precisamos de tantas coisas. Nós queremos ter segurança para o futuro. Nós queremos ter uma... tem gente que acumula dinheiro para quando ficar idoso. Porque eu quero ter uma velhice. Enquanto tem uma palavra que diz lá, olha que tolo. Ele não sabe que hoje eu vou recolhê-lo. Querido, é só Jesus que nós precisamos. Ela derramou ali tudo que ela tinha, todo o dinheiro guardado que ela tinha, ela quebrou. E ela falou, olha, ele é meu noivo, eu faço uma aliança contigo hoje, eu não vou mais esperar por ninguém, eu não vou esperar a respeito de homens, eu não espero mais títulos de homens, eu só quero o Senhor. Ela se derramou e quebrou o vaso, e todo aquele perfume ali, e acabou sendo um momento também onde ela ungiu Jesus sem saber, mas era para a morte dele já. E aquela mulher recebeu o perdão, porque aquela atitude dela ali, sem uma palavra, nenhuma palavra. Ela não falou nenhuma palavra, que não fala, que ela disse, me perdoa, eu sou pecadora, me perdoa, fez discursos e orações lindas. Não. Foi só um gesto de entrega. Porque aquilo tinha um valor, aquilo era uma tradição. A noiva quebrava diante do noivo aquele perfume. E ela estava se entregando ali ao noivo. Ela estava sendo igreja de Jesus ali. E ela recebe perdão. E o Senhor diz para ela, está perdoado os seus pecados. Está perdoado os seus pecados. Queridos, ela se quebrantou diante dele. E que a minha vida e a sua não seja mais pautada no que Deus pode nos dar. Ela não foi ali pedir prosperidade. Ela não foi ali pedir cura. Ela não foi pedir nada. Ela recebeu que... Ela percebeu que ela tinha que se entregar. E é essa entrega que tem que ser na minha vida e na sua vida todos os dias. Essa entrega que Deus quer conosco, sabe? Ele quer uma entrega real da nossa vida. E para isso o nosso vaso tem que quebrar. Observe o que precisa ser quebrado na sua vida. Deixa Deus quebrar. Porque se você não deixar, vai ser quebrado do mesmo jeito. Só que é mais doloroso. Porque o Senhor, Ele quer que todos nós chegamos no pleno conhecimento da verdade. Todos nós possamos crescer, ser crentes maduros, cristãos, sabe, amadurecidos, cheios do amor e do bom perfume. Então se entrega, larga todo o orgulho, vê qual área da sua vida tem que ser consertada e sai correndo consertar. Vai em quem você precisa pedir perdão, vai em quem o Espírito Santo te colocar, resolva as suas pendências, conserta a sua casa. Amém. Quebra tudo diante de Deus e se coloca para ser um bom perfume. Porque só o vaso quebrado pode exalar um bom perfume. Enquanto o perfume estava dentro do vaso, ele só era um perfume, estava lacrado, ninguém sentia o cheiro. Enquanto a sua vida, a minha vida não for quebrada e lançada diante de Jesus, nós vamos ser só um cristão que não atrai ninguém para Jesus, que não ganha uma alma para Jesus, que não exala nada. A palavra de Deus diz que os fariseus eram que nem sepulcro caiados, né? E que isso não seja na minha vida e na sua vida, que nós podemos realmente ser quebrantados de coração. Amém, Jesus. Que ainda que o Senhor não dê nada, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu continuarei servindo a meu Deus. Amém. Porque o que Ele tinha de maior, Ele já deu para a minha vida, Ele foi seu Filho na cruz, a salvação. Ainda que nada, Ele me dê mais. Eu ainda vou louvar todos os dias da minha vida. E eu já sou vitoriosa. Ainda que eu não tenha nada, ainda que eu não venha ter riqueza, ainda que eu não venha ter nada, ainda perco o que eu tenho, como Jó perdeu, eu ainda vou louvar a Deus. Porque Ele é Deus. E é a presença dEle que me traz renovo e alegria. É a presença dEle
que me faz sentir o aroma na minha vida. E eu preciso disso. E eu creio que você também. Amém? Essa é a palavra para nós. Que nós não sejamos fariseus, conformados com a presença dele. Achar o maravilhoso virar comum. Não. A presença de Deus, ela tem que ser a nossa prioridade, a nossa alegria, o motivo da nossa vida, todos os dias. Que nada possa estar à frente disso para nos trazer alegria. Amém? Eu quero estar orando com vocês para a gente encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, é em nome de Jesus, ó Deus, que eu me derramo diante de Ti essa tarde, meus irmãos. E Pai, como aquela mulher do vaso de alabastro, ó Deus, que o Senhor possa receber o nosso coração quebrantado, Deus. Que nós possamos, ó Pai, ter um coração disposto a se quebrar, a se partir, Deus, e deixar que o Senhor venha fazer tudo novo. Como um vaso na mão do oleiro, Deus, sejam as nossas vidas. Oh, Pai, que nós não barganhamos contigo, Deus. Não faça que nós não sejamos cristãos, ó Deus, interesseiros, que queiram buscar mais a sua bênção do que a sua presença. Oh, Senhor, nos faz verdadeiros adoradores. Como essa mulher que se quebrou ali diante de Ti, ó Deus, nós nos quebramos essa tarde. Que o Senhor venha, Senhor, receber a nossa oferta, ó Deus. Oh, Senhor, muda a nossa história naquilo que precisa ser mudado. Nos dá a consciência, Senhor, que vem de Ti. Oh, Pai, muda a nossa mente. Renova, Deus. Coloca a sua mente. Coloca o seu coração em nós. Que nós possamos identificar a sua presença e realmente valorizar aquilo que tem valor. Oh, Senhor, que nós possamos compreender o sacrifício da cruz. Que nós possamos compreender o seu amor, ó Deus, que é o que nos sustenta. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, ó Deus, e não sair nunca mais. Que nós possamos entender, Pai, que tudo que o Senhor fez já foi consumado ali na cruz. Oh, Pai, obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Deus, por tanto amor derramado. Que o seu amor nos constrange e nos faça melhor. Que a sua presença e o seu amor façam com que nós aprendamos a amar, a perdoar, a amar o próximo como a ti mesmo, a nós mesmos. Senhor, o seu amor nos ensina, somente o seu amor, Pai. Que nós possamos senti-lo, que nós possamos entendê-lo. Pai, em nome de Jesus, nos capacita a isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.